Shalom, nosso tema de hoje é Reino de Deus. Falar em reino é difícil para nós porque nós ocidentais vivemos democracia. E para entendermos a diferença, primeiro vamos pensar um pouquinho sobre democracia. O que é uma democracia? Democracia é o governo do povo, é o governo pelo povo e o governo para o povo. Então, do povo, pelo povo e para o povo. Então, por exemplo, na nossa Constituição, a Constituição Federal do Brasil, diz que todo poder emana do povo e em seu nome, ou seja, em nome do povo, esse poder é exercido. Então, dentro desse contexto, em última instância, todo governante, ele é, na verdade, um funcionário público, ou seja, ele é um empregado do público, ele é empregado do povo. Então, quando nós entendemos a democracia nesses termos, nós sabemos que um governante, ele tem um mandato, esse mandato ele dura um tempo e ele está ali para servir o povo. Então o povo pode cobrar, o povo pode exigir, porque aquele governante, ele é um funcionário do povo. Mas e um reino? No reino, o rei tem poder absoluto. Então veja bem a diferença. Numa democracia, o rei, o governante, ele é o seu empregado, mas num reino, o rei, o governante, é quem manda de verdade. É por isso que nós muitas vezes tratamos o rei dos reis como se fosse nosso empregado, porque pensamos dentro do conceito de democracia e não de reino. Então, nós trazemos para dentro do reino de Deus esse princípio de que o rei, e aplicamos a Deus, ele existe para nos servir. Nós cristãos precisamos resgatar os valores do reino de Deus. Então, nessa nossa meditação aqui, eu quero tomar muitos textos bíblicos, vamos observar vários textos que vão nos fazer encarar o reino como ele é, o princípio verdadeiro do reino de Deus. Mas a gente pode começar olhando, por exemplo, para Mateus no capítulo 6, o verso de número 10. Ali é quando Jesus está ensinando a respeito da oração, aquela oração modelo, a oração dominical, a oração do Pai Nosso. E lá no verso 10 de Mateus 6, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então ele diz: venha o teu reino, e vindo o teu reino, seja então feita a tua vontade aqui, como ela é feita no céu, onde o Senhor governa absoluto. Bom, nós precisamos então ter em mente o seguinte: primeiro, para que haja reino, é necessário que haja um rei. Para que haja um rei, é necessário que hajam súditos. Então, olhando de trás para frente, havendo súditos, é porque há um rei. Havendo um rei e súditos, então há um reino. É por isso que Jesus ensina essa oração: venha o teu reino. Mas quando nós fazemos a oração, e muita gente faz sem pensar, muitas pessoas fazem essa oração ou leem a oração na Bíblia e o fazem sem refletir no significado dela, porque quando eu oro, venha o teu reino, eu estou querendo dizer: rei pode vir, porque aqui existe um súdito disposto a obedecer de forma absoluta à vontade do rei. Então, tendo isso em mente, vamos agora definir algumas coisas sobre o reino de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que o reino de Deus é um reino eterno. Ele é eterno porque ele sempre existiu e sempre existirá, porque Deus é eterno. Então ele é o governante, ele é o rei, então o reinado dele sempre existiu e sempre existirá. Em 1 Crônicas, no capítulo 16, no verso 31, a Bíblia diz assim: alegrem-se os céus e a terra exulte, diga-se entre as nações, reina o Senhor. E lá em Apocalipse, no capítulo 19, no verso de número 6, a Bíblia diz: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ou seja, ele está dizendo: o Senhor reina, o Senhor está reinando, ele sempre reinou, ele está reinando e ele sempre
reinará. Agora veja comigo essa sequência de textos que nos clareia um pouco mais o entendimento sobre o reino de Deus, a importância do reino, a eternidade do reino. Por exemplo, no Salmo de número 47, o verso de número 8, diz assim: Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Então são duas afirmações categóricas. Deus reina sobre as nações. Portanto, eu e você podemos saber que Ele está no controle da história. Não há um país, não há um reino, não há um império, não há ninguém que possa se sobrepor e se impor à vontade dEle. Deus reina sobre as nações. Ele é aquele que levanta reis e é aquele que destitui reis. Ele está no controle. E a segunda é, Deus está no seu santo trono. Ele está sentado no trono e ninguém pode tirá-lo de lá. Aliás, só Ele está sentado no trono, ninguém mais. O outro texto que a gente pode olhar é o Salmo 93, verso 1. Ele diz: reina o Senhor, revestiu-se de majestade. A majestade está no Senhor. O texto seguinte é o Salmo 96, o verso de número 10 diz: dizei entre as nações, reina o Senhor, Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Deus está reinando, o Senhor reina e reina para sempre, para sempre. O Salmo 146, verso 10, ele nos diz: o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Então, o que nós podemos descansar é no fato de que Deus está reinando, Ele está governando, Ele tem o controle de tudo. Nós podemos descansar, porque o Criador do universo está sentado no trono e ninguém pode tirá-lo de lá. Ele tem o comando e reina sobre as nações. A história é determinada por Ele e Deus governa. Então a grande questão não é se existe um reino de Deus. A questão é quanto desse reino está em nós. Então eu vou repetir. A questão não é se reino de Deus existe. A questão é quanto desse reino de Deus está em mim e em você. É um reino que ele é passado, é presente e é futuro. Ele sempre existiu, sempre existirá, mas ele precisa ser manifesto em nós. Por isso Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, venha o teu reino. E lembrando que essa nossa vida é uma vida passageira, é uma vida que passará, chegará ao seu fim. E eu e você teremos que encarar a eternidade, com Deus ou sem Deus, mas teremos que encarar a eternidade. E o reino de Deus estará na eternidade. E nós podemos viver o reino de Deus na eternidade com Ele. Mateus, por exemplo, no capítulo 4, verso 17, diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Próximo como? Estava em Jesus e estará para sempre em Jesus. Então, quando nós pensamos em reino de Deus, temos que pensar no governo de Jesus, na minha vida, na sua vida, através de mim, através de você. Lá em Lucas, por exemplo, no capítulo 17, o verso de número 20, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Percebe então? É um reino eterno, é um reino da eternidade, que sempre existiu, sempre existirá, mas é um reino que hoje precisa vir e se manifestar a partir da nossa vida. Por isso, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos pedindo: Senhor, venha governar a partir da minha vida, porque o reino de Deus está dentro de mim pelo Espírito Santo que me foi dado. É a partir disso que o governo de Deus se manifesta no mundo e à minha volta. Então, onde eu estiver, Deus estará governando, porque primeiramente está governando a mim,
porque eu sou súdito desse reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, e o verso de número 6, a Bíblia diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Ou seja, também lá na frente veremos a manifestação do reino de Deus. E será um governo de paz e justiça sobre a terra, antes que venha o reino absoluto, o céu, por toda a eternidade. Então, reino de Deus é assim: Deus estabeleceu o seu reino, porque ele sempre existiu. Deus reina hoje, porque ele é soberano sobre toda a terra e sobre todas as coisas. E Deus estabelecerá o seu reino no futuro e na eternidade. Será assim para sempre. Por isso, lá em Mateus, no capítulo 25, Jesus fala de várias parábolas, ele está falando a respeito do tempo do fim, mas lá no verso 34, ele deixa algo muito sério ali. Ele fala assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, desde antes do mundo existir, lá na fundação, o reino já estava estabelecido. E lá, no futuro, quando tudo tiver o seu final, como Deus determinou, então ele diz: aqueles que são do Senhor vão ouvir dele: vem, tome posse do reino, entre, seja parte desse reino, desse governo eterno que foi preparado antes que você nascesse, antes que você existisse, antes que você fosse criado. O reino de Deus já existia e esperava por você. Então, eu e você precisamos ter isso em mente. O reino de Deus é uma realidade, ontem, hoje e para sempre. Romanos 14, verso 17, diz: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Reino de Deus é uma realidade interior que se manifesta exteriormente onde eu e você estivermos. Onde eu e você estivermos. Lembre-se de uma coisa: há muitas pessoas que olham para Jesus e amam as mensagens de Jesus, observam a maneira como Jesus fazia. Jesus era só amor, só amor. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe de todo o ministério de Jesus. Jesus teve uma única mensagem. Jesus só pregou um tema. Ele só tinha um tema durante todo o seu ministério. Por exemplo, Jesus não pregou sobre novo nascimento. Jesus falou sobre nascimento para um homem à noite em particular. Jesus não pregava sobre o céu. Ele falou sobre o céu, ele citou o céu, mas ele não pregava sobre o céu. Jesus não pregou sobre o inferno, embora tenha falado sobre o inferno várias vezes. Qual era o tema da mensagem de Jesus? Sobre o que de fato Jesus falava o tempo todo? Jesus ensinou que existe um reino e que eu e você precisamos entrar nesse reino através dele, através de Jesus. Essa era a mensagem. E essa continua sendo a mensagem central do cristianismo. Há um reino, o reino de Deus, e eu e você precisamos entrar nesse reino, mas só podemos entrar nesse reino através de Jesus. Por isso Jesus disse: eu sou a porta. Não há como entrar no reino a não ser passando pela porta. Jesus é a porta e ele nos convida a entrar, porque ali acharemos pastagem. Ali nós encontraremos aquilo que vai nos satisfazer, aquilo que será a resposta de Deus para a nossa alma, para o nosso espírito, não só agora, mas por toda a eternidade.